Olá pessoal, estamos aqui de volta para o nosso módulo de orgânica para a nossa quinta aula. Hoje nós vamos estar falando sobre a classificação das cadeias carbônicas, dando uma enfatizada nas cadeias abertas, que na verdade é uma classificação. Porque se a gente for falar de tudo vai ficar uma aula bem longa, tudo bem? Então, o que é que a gente tem tanto para classificar, gente? Nós vamos classificar quanto a ramificação, nós vamos classificar quanto a saturação, nós vamos classificar quanto a homogeneidade, nós vamos classificar também quanto a abertura. Além disso, nós vamos ver que tem uma outra coisa que a gente pode estar falando. A gente vai falar também sobre ser aromático ou não. Nós vamos também falar sobre o número de núcleos e nós vamos falar também sobre a condensação deles. É um bocado de coisa para a gente lembrar, gente? Mais ou menos. Da parte aberta, nós só vamos pegar estas 4 primeiras, que não estão marcadas aqui. Só essas. Para as fechadas, nós temos essas 3 que vão aparecer. Então, deixa eu colocar em outra cor para a gente lembrar. E o que é que a gente pode fazer para lembrar de tudo que a gente vai precisar classificar? A gente pode utilizar uns acrônimos. A gente vai, para classificar, fazer uma racha. Como assim racha? Olha aqui, gente. Racha. Temos o quê? R de ramificação, S de saturação, H de homogeneidade e A de abertura. Então temos uma racha para cadeias abertas. Tudo bem? Vamos dar uma olhada no que é que seria cada uma delas. Quanto à ramificação, uma cadeia ela pode ser considerada normal ou ela pode ser considerada ramificada. Tudo bem? Vamos já ver um pouco melhor o que é isso. Só quero abrir aqui todos com vocês. Quanto à saturação, ela pode ser saturada ou não. Então ela pode ser saturada. E uma coisa, quando ela não é aquela coisa, ela é e o que nós queremos falar? Saturada. Além disso, nós vamos ter a homogeneidade, em que uma coisa pode ser homogênea. E o que não é homo é o que, gente? É hétero. Então, heterogênea. E além disso, ela pode ser também aberta ou fechada. Tranquilo? E o que é que seria cada uma dessas coisas? Gente, uma cadeia normal ou ramificada, ela vai perguntar essencialmente se existem carbonos fora da cadeia principal. E o que é essa tal cadeia principal, gente? É o caminho mais longo que a gente consegue fazer dentro da nossa cadeia de carbonos. Vamos dar uma olhada para ficar um pouco menos abstrato isso daqui. Se eu pegar, por exemplo, esta cadeia, vou colocar aqui carbono, 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 carbono. E aí eu vou ter vários hidrogênios, né? Hidrogênio, 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 hidrogênio e hidrogênio. E pessoal, eu não vou colocar o número de hidrogênios aqui, não que não seja importante, ele é, mas é só para a gente focalizar na estrutura de carbono. Por exemplo, a gente sabe que o carbono tem que fazer 4 ligações, então esse daqui, como só fez uma ligação com outro carbono, ele precisaria de 3 hidrogênios. Mas eu não vou colocar isso porque eu vou mudar umas coisinhas para vocês darem uma olhada, tudo bem? Então vamos lá. Qual que é o caminho mais longo que a gente consegue fazer aqui, a nossa cadeia principal? Bom, a gente pode pegar daqui e fazer este caminho. Tem alguém aqui, algum carbono que esteja fora dessa cadeia? Não, né? Então essa seria uma cadeia normal. Por quê? Porque ela não é ramificada. Mas se eu pegar este carbono daqui e puxar ele, por exemplo, para cá, qual que é o maior caminho que a gente pode fazer? Eita! Agora a gente vai ter que deixar alguém do lado de fora. Vocês percebem que tanto faz eu escolher este carbono ou esse carbono. Ele necessariamente vai ter 4 carbonos na cadeia principal? Vai, né? Então o que é que está acontecendo? Tem um carbono que está fora da cadeia. Então ele seria ramificado. Tudo bem? Então a diferença entre o normal e o ramificado é a presença ou ausência dos carbonos. Para isso, a gente tem que considerar o quê? A gente tem que identificar a cadeia principal. Se eu fosse fazer uma outra representação desse pedacinho daqui,
dessa cadeia, como que ela seria? Seríamos um carbono, outro carbono, 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos um quinto. Então a nossa cadeia principal, ela pode ser ou isso daqui, e no caso nós temos a ramificação aparecendo. E anteriormente, o que é que nós tínhamos? Esse carbono aqui estava na ponta, né? Então ele ficava assim. Ou seja, vocês percebem que aqui não tem nada fora do nosso traço principal, da cadeia principal? Tranquilo? Vamos dar uma olhada então. Saturação ou insaturação? Gente, a saturação é quando ele já fez todas as ligações que ele poderia, com o maior número possível de ligantes, ou seja, só há ligações simples no carbono. Então, ligações do carbono, também na cadeia principal, se elas forem simples, vai ser saturada. Se houver ligações duplas ou triplas, ele vai ser insaturado. Ou seja, essencialmente, a gente está falando sobre a presença ou ausência das ligações pi. Se tiver ligação pi, ele vai virar insaturado. Se só tiver ligações sigma, ele vai ser saturado. Então, no caso aqui da nossa cadeia, o que é que a gente consegue perceber? Só tem ligação simples, né? Então, essa seria uma cadeia saturada. Mas, o que é que acontece se eu tivesse isso daqui? Vocês percebem que agora, no meio disso, a gente estaria vendo o quê? Deixa eu modificar esse pedacinho daqui, então, ele veio para o canto, né? Primeiro, segundo, terceiro. Entre o terceiro e o quarto, então vamos lá. Primeiro para o segundo para o terceiro para o quarto. A gente tem uma ligação dupla aqui agora. Vocês percebem que nós temos então uma insaturação. Por quê? Porque temos uma ligação dupla. Então aqui tem pelo menos uma ligação pi que vai estar acontecendo. Ah, interessante. E isso, gente, é só com os carbonos. Então, por exemplo, se eu transformar isso aqui, em vez de ser um carbono, ele fosse um nitrogênio. E essa ligação daqui. Pronto. O nitrogênio está fazendo 3 ligações, joinha. Então o que é que acontece? Este pedacinho daqui, a gente vai ter que modificar um pouco a cadeia. Aqui nós teríamos o nitrogênio. E nós teríamos aqui mais um carbono. Então o que é que a gente consegue perceber, gente? Essa ligação, essa cadeia, ela é saturada ou insaturada? Ela é insaturada. Por quê, gente? O nitrogênio está fazendo uma ligação dupla? Tá, mas esse carbono aqui também está. Tudo bem? Então vamos lá. E o que é ser homogênea ou heterogênea? Gente, uma homogênea, ela só vai ter carbonos na cadeia principal. E uma heterogênea vai ter outras coisas, daí o nome hetero. Então, por exemplo, no caso que a gente acabou de fazer aqui, a nossa cadeia principal, o nosso maior caminho possível seria qual? Vamos colocar aqui de azul. Seria esse, né? Vocês percebem então que na nossa cadeia tem um nitrogênio no meio? Essa cadeia então seria o quê? Homo ou hétero? Ela é hétero, porque tem uma coisa que não é o carbono. Anteriormente, quando em vez do nitrogênio, aqui a gente tinha o carbono, então isso aqui desaparecia. Pronto. Essa seria uma cadeia homogênea. Por quê? Porque só tem carbono. Tudo bem, pessoal? Então, homogêneo ou heterogêneo é simplesmente isso. Se só tem carbono na cadeia principal, ou se dentro da cadeia principal tem carbono e mais alguém. Tudo bem? E o que é que seria ser aberto ou fechado? Aberto ou fechado, gente, essencialmente é se ele faz círculos ou não. É se ele tem pontas. Por exemplo, essa cadeia daqui. Então, CH2, 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 CH2. Vocês percebem que o desenho dela é simplesmente um quadrado? Ou seja, ela é fechada. Já essa nossa outra cadeia aqui, ela é aberta. Então, o que é que acontece? Basicamente, a gente está vendo se tem pontas que estão soltas. Existe a possibilidade ainda dela ser aberta e fechada ao mesmo tempo. Como? Se ela fosse mista. Por exemplo, ela poderia fazer isso daqui.
Então, o que é que acontece? Ela tem uma parte que é fechada e ela tem uma parte que é aberta. Então, ela pode ser aberta, fechada ou mista, de acordo com se ela tem pontas ou não. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada. Como que a gente pode fazer as classificações? Pessoal, as classificações que a gente tem, ela pode ser simplesmente, se ela for normal, isso quer dizer que ela pode ou não pode ser saturada ou ramificada? Ramificada ela não pode se ela for normal, mas saturada ela pode. Insaturada ela pode? Pode. Todas as classificações aqui, gente, elas são independentes. Então vamos ver. O que é que acontece, por exemplo, com esta cadeia daqui? A primeira parte lá da nossa racha é a ramificação. Essa cadeia é ramificada? Bom, não tem nenhum carbono fora da nossa cadeia principal. Então essa cadeia daqui ela é normal. O que mais que ela é? Ela é saturada ou insaturada? Tem algum carbono fazendo ligação dupla? Tem. Bem aqui tem um carbono fazendo ligação dupla. Então ela é insaturada. Ela é homogênea ou heterogênea? A cadeia principal só tem carbono? Não, tem um nitrogênio bem aqui no meio da cadeia. Então ela é heterogênea. E ela é aberta ou é fechada, gente? Pelo que a gente está vendo, ela não está fechando, né? Então ela vai ser aberta. E essa outra cadeia daqui, pessoal? Vamos dar uma olhada. Nossa primeira coisa na racha é o R, ramificação. Ele tem carbono fora da cadeia? Não, então ela é normal também. A próxima coisa é S, da saturação. Todos os carbonos estão saturados? Tem ligação dupla entre carbono ou tripla? Não. Então ela é saturada. Tem alguma coisa que não seja carbono na cadeia principal? Não. Então ela é homogênea. E ela é aberta ou é fechada? Ela está fazendo um círculo, então ela é fechada. Tudo bem? Tranquilo? E pessoal, se tivesse por acaso, por exemplo, um N aqui, um NH2. No caso aqui então seria só um CH. Muda alguma coisa? Vamos ver, ela continua sendo normal. Por quê? Apesar de ela ter uma coisa aqui pendurada, é um carbono? Não. Então ela é normal. Ela continua sendo saturada, porque os carbonos só estão fazendo ligações simples. Pessoal, tem um nitrogênio aqui agora, mas ele está no meio da cadeia? Não. Então ela é homogênea. E ela continua sendo fechada. Por quê? Porque os carbonos estão simplesmente fazendo um círculo. Tudo bem? Então, o que é que a gente tem lembrando para fazer a classificação das cadeias abertas? A gente tem a racha, que seria ramificação, saturação, homogeneidade e abertura. Se for fechada, aí a gente vai ter essas outras 3 coisinhas que vão ficar para a nossa próxima aula. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí. Até a próxima.